Boa noite. É tanta emoção aqui que a gente até esquece que o microfone está fechado. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Gratidão a Felipe Moraes, porque realmente é uma pessoa que tem nos emprestado a sua visão, realmente junto com o nosso gerente, Everton Tomás, aqui do Brasil. E nós vamos compartilhar o que tem feito esta grande companhia em todo o Brasil, em todo o mundo. Nutrição, bem-estar natural, seu melhor modo de viver. Este é o nosso nome, que traz no seu DNA, no nome desta companhia. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho dessa família internacional. Nós estamos em algo que realmente tem impactado a vida de milhares de pessoas, testemunhos de pessoas em todo o mundo tem sido muito significativo através dos benefícios, né? E qual que é a grande consolidação desta companhia? Você tem aí a segurança de estar trabalhando com a empresa, que ela realmente tem muita responsabilidade no que tange a fabricação, a manipulação, a desenvolvimento de tecnologia. Esse laboratório, que tem mais de 30 anos de existência lá em Guadalajara, no México, estivemos presentes lá, pudemos ver, né, como que é manipulado, como que se fabrica todos os nossos produtos. Então, temos uma empresa muito séria, muito sólida no que tange a fabricação de produtos próprios, certificações de classe mundial. Dificilmente você vai ver no mercado uma companhia que ela, antes de ela estar nesse modelo de negócio, ela construiu uma trajetória de certificação de qualidade antes mesmo de atuar no marketing de relacionamento. Isso nós estamos falando do laboratório Herbolares, que tem certificação da FDA para fabricar todos os produtos que ela desenvolve ali dentro, da USDA Organic dos Estados Unidos, da Cofepris, nós temos aqui da Sagarpa, né? Temos todos os certificados que têm nos permitido trabalhar com esse produto a nível internacional. Por que é importante você entender sobre certificação? Porque nós trabalhamos com um produto que tem nota fiscal. Quando o produto chega na tua casa, chega com uma nota fiscal. Esse produto é diretamente vendido aqui no Brasil através do nosso escritório lá em São José dos Campos, onde você recebe esse produto em todos os processos de conformidade legal, fiscal e também sanitário. Então, isso é muito importante que você entenda sobre o que nós estamos te apresentando aqui hoje. Aqui está algumas bandeiras de alguns países, praticamente na América Latina toda temos escritório, estamos no escritório na Europa a partir de Barcelona, Nigéria, Estados Unidos já há 13 anos, temos um catálogo incrível para Estados Unidos e no México, é onde essa companhia está há muito mais tempo. Então, ou seja, você tem hoje a oportunidade de estar sentado no teu canto, em qualquer lugar do Brasil, em Rondônia, lá no Maranhão, lá no Itaituba, no Acre, no Belém, qualquer parte do Brasil, e ganhando em dólar. Exatamente esse é o grande convite desta companhia. Por que saúde, né? Aqui nós temos as nossas redes sociais, que é muito importante, porque sempre temos conteúdos de vídeo, de folders, de materiais informativos e promocionais, então muito importante, porque é onde a companhia está, né, nas mídias sociais. E aqui nós temos um ponto importante, comercialização. Esta companhia, ela começa com um laboratório, junto com o engenheiro Oscar Hernandes e Patrícia Gonzalez, nossos CEOs desta companhia, engenheiros químicos, e aí o engenheiro Oscar Hernandes nasce aí há 16 anos atrás, também uma marca que pudesse representar esta tecnologia, esse desenvolvimento. Não mais fabricar produtos para outras marcas, mas sim apenas para a sua marca do seu laboratório. E aí nasce nutrição, bem-estar natural. É sobre isso que eu vou falar de uma maneira muito clara, muito objetiva com você hoje. Por quê? Porque Genoxidil é considerado o tablete mais completo do planeta, do mundo, porque imagine, de uma maneira muito inteligente, hoje, né, hoje eu atendi uma pessoa que veio na minha casa, que mora em São Roque, e aí ele está tratando de algumas doenças. E eu falei para ele o seguinte, olha, pela manhã você simplesmente vai fazer o seguinte, você vai abrir esse frasco de genoxidil e vai tomar apenas um tablete inicialmente, pela manhã. Você consegue fazer isso? Sim, eu consigo. Você não vai esquecer? Não. Por quê? Porque é uma maneira muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Porque dentro desse tablete do genoxidil, dentro desse tablete que está aqui, você tem tudo que o teu corpo precisa. Tudo para atuar em 5 sistemas, que é o sistema imunológico, desintoxicante, nutrição celular, antioxidante e anti-idade.
Então, imagine a quantidade de suplementos que normalmente as pessoas aí fora utilizam diariamente e que muitas vezes não funcionam mais. Então, assim, imagine se você pudesse trazer o futuro nesse exato momento, exatamente o que essa companhia fez. Ela trouxe o futuro exatamente nesse exato momento. Você apenas consumindo um único tablete, você tem tudo o que o teu corpo precisa. Primeiro ponto a entender, que nenhuma parte do teu organismo trabalha individualmente. Todo o teu corpo trabalha em conjunto, em uma sinergia. Então, por que você tem que utilizar produtos individuais? É isso que as outras companhias fazem. E a Genoxidil, a NB Living, ela, através dessa tecnologia Genoxidil de ponta, ela conseguiu trazer algo muito importante, ok? E aqui a gente precisa entender um pouquinho sobre o funcionamento celular. Muito importante. Você todos os dias se alimenta. E você precisa entender e ter uma consciência muito importante. Que tudo que está aqui, como açúcar, farinha, sal, gorduras, produtos químicos, hormônios, tudo que você consome diariamente, você está oxidando, você está adoecendo, você está inflamando o teu corpo. Por que que é importante isso? Porque quando você olha, né, eu tive a oportunidade ontem de assistir uma reportagem sobre plantação de mamão lá no Nordeste. Gente, a quantidade de pragas, né, de fertilizantes, de produtos defensores agrícolas, que são venenos, jogado na plantação para que aquele melão bonito chegue na tua casa ou dure por muito mais tempo. Você imagina que você consome tudo isso, você come tudo isso? Agora imagina a proteína que você come, o quanto esse animal não comeu de produto com fertilizantes, com hormônio, e detalhe, você também vai comer tudo isso. Então, quando nós precisamos entender e ter esta consciência que quando nós se alimentamos, nós adoecemos, porque também comemos tudo isso que está sendo colocado em química dentro da alimentação, sem falar dos alimentos ultraprocessados, alimentos que são desenvolvidos com essência, com aromas em laboratório. E você consome tudo isso. Então, muito importante você entender sobre esses alimentos que vão adoecer. E qual que é o grande diferencial dessa tecnologia Genoxidil? Que nós trazemos componentes através dos seus fitonutrientes que têm a capacidade de neutralizar, de eliminar os radicais livres, que têm o poder de oxidar, de adoecer as nossas células. Então, esse é o grande ganho quando nós tomamos, quando nós usamos o Genoxidil diariamente. Primeiro, por quê? Porque se você está respirando, nesse exato momento, você precisa entender que você está oxidando. É muito simples você verificar isso. Por exemplo, na tua casa deve ter maçã, banana, abacate, exposto em algum ambiente. Observe uma semana, ele vai oxidando, ele vai escurecendo, vai mudando de cor, e não é diferente o que acontece com tuas células. O processo de oxidação. Quando você tem a oportunidade de tomar genoxidil, você tem a capacidade de aumentar, né, a glutationa através da cisteína bioativa, através da glutationa reduzida, através de estimuladores da proteína NRF2 e NRF1, que são ativados através dos fitonutrientes que tem dentro do genoxidil de uma maneira orgânica, natural, orgânico e natural, de 22 países de origem, da onde são providos esses nutrientes, aonde estão lá diretamente riquíssimos com seus nutrientes para se fabricar esse suplemento. Então, isso é muito importante que você entenda qual que é o diferencial do genoxidil, tá? Nós temos um diferencial que é o licopeno. O licopeno é um dos ativadores do sistema imunológico que está presente no tomate. É um carotenoide, né? Quem assistiu às lives da Bruna vai entender isso daí, né? Entre astaxantina, espirulina, clorofila, enfim, outras coisas que nós temos dentro do genoxidil. Muito importante você entender que quando nós aumentamos o nosso sistema imunológico, observe-se que durante esses 2 anos de pandemia, as pessoas que mais faleceram a nível mundial são pessoas que tiveram contatos com o Covid, mas principalmente na curva ABC, pessoas que estavam com hipertensão, diabetes, principalmente
pessoas que vieram a óbito. Por quê? Porque quando você tem um sistema imunológico, você não está livre de vírus, fungos e bactérias. Então, por que que é importante você simplesmente não é tomando mais vitamina C, chupando laranja, comendo acerola, enfim, não é isso. É você ter uma tecnologia que vai trabalhar aumentando o seu sistema imunológico como um todo. Então, isso é muito importante você entender sobre esse processo, ok? Por que que existe dentro do Genoxidil o sistema de desintoxicante ou de desintoxicação, ok? Clorofila e cúrcuma são propriedades muito importantes. Existe uma grande diferença entre essas duas propriedades, ok? Clorofila é uma alga e cúrcuma também é uma propriedade, né? Tem a curcumina, tem o pessoal conhece muito aqui no Brasil uma outra propriedade de cúrcuma, mas aqui a gente tem um diferencial na cúrcuma, que ele é um excelente desintoxicante e também um excelente anti-inflamatório. Por que que é importante você entender sobre o sistema de desintoxicação? Ok? Porque você se alimenta diariamente, você come tudo aquilo que eu apresentei na primeira lâmina, todos os dias, todos os instantes, e principalmente as tuas células, elas estão em contato inflamatório diariamente. Sem falar que quando você se alimenta, o teu organismo, o teu corpo, ele tem a propriedade no segundo cérebro, que é o nosso estômago, de processar e armazenar resíduos. Imagine a sujeira que você não deve ter aí no teu organismo de anos, de meses, de semanas. E qual foi a última vez que você fez uma desintoxicação, que você limpou o teu organismo? Porque se você não tem uma desintoxicação, você não tem uma qualidade boa do sono, você sofre de inflamações, retenção de líquidos. Então é muito importante você entender que quando nós tomamos genoxidil, ele contribui para o processo de desintoxicação. Isso é muito importante. Eu conheço pessoas que antigamente não transpiravam e a partir do momento que começaram a tomar o genoxidil, a pele da pessoa começou a transpirar, ela começou a liberar essas toxinas, essas desintoxicação que tem dentro do organismo. Por quê? Porque ela começou a transpirar. Isso é muito importante. Então, é uma das maneiras de você, né, soltar a desintoxicação do corpo, é também através da transpiração. Isso é muito importante, ok? Vamos falar de um ponto aqui que é importante entender. Será que você consegue comer tudo que existe no mundo de vitaminas, minerais, aminoácidos, todos os tipos de alimento? Impossível. E se você hoje tivesse contato com um tablete que traz tudo que o teu corpo precisa? Como diz o Dr. Luiz Padilha, genoxidil dá ao teu corpo tudo o que ele precisa. E quando você faz isso, você cria aí uma conversão, você converte esse estado de doença para um estado de saúde. É exatamente isso que acontece quando você toma genoxidil. Não precisa ir muito longe para você entender isso. Se hoje você não se suplementa, se você não coloca tudo que o teu corpo precisa, o teu organismo precisa, ele vai adoecer. E aqui nós temos algo diferencial no que tange a nutrição celular. Cisteína bioativa, triptofano, óxido nítrico. Somado isso a um prêmio Nobel de Medicina, entre outros fatores. Ok? Vamos ver um pouquinho aqui das lições da vida da zona azul. Aqui vocês têm sirtuínas, telômeras, glutationas, célula-tronco. É um dos principais pontos aonde o genoxidil ele atua, onde ele vai trabalhar como um diferencial. E o que que nós precisamos entender? Que hoje muitas pessoas estão sofrendo. Por quê? Porque simplesmente tem uma vida totalmente sedentária. Por que que existe a doença? A doença hoje ela pode ser adquirida, porque hoje a ciência já está mostrando que não é mais algo hereditário. Então, pessoas que nunca tiveram nenhum caso de pessoas hipertensas, diabéticas, hoje, devido ao estilo de vida e ao que ela se alimenta, ela pode desenvolver algum tipo de doença crônica degenerativa. Então, muito importante você ter essa consciência, que se exercitar, que é diferente de você fazer atividades diariamente, porque as pessoas confundem, né? Ah, eu faço as atividades de casa e estou me exercitando. Não, é bem diferente de você tirar tempo de qualidade para você fazer exercício, seja uma caminhada, seja uma corrida,
dar uma volta na quadra, levar o cachorro para dar uma volta e você fazer aquele exercício diariamente, então isso vai fazer diferença. Por quê? Porque o teu corpo vai oxigenar e com essa oxigenação você vai liberar hormônios benéficos da tua saúde, ok? Muito importante ter uma atitude positiva, por quê? Porque os noticiários hoje, o que eles têm feito? Têm destruído a nossa energia, têm destruído a nossa mentalidade, então muito importante, né? Se você conhece pessoas negativas, né, você tem que fazer o seguinte, com a palma da mão, se afaste dessas pessoas. Não se permita estar perto de ambientes que contaminam, que minam a tua energia, que tira a tua alegria, a tua felicidade diariamente, seja no teu ambiente de trabalho, seja através de status de WhatsApp, redes sociais, enfim, elimine, diminua esse contato, totalmente, né, destrutivo na questão de atitude e mentalidade positiva. Alimentar-se bem, esse é o grande diferencial. Por quê? Porque hoje muitas pessoas, a praticidade da vida corriqueira aqui em São Paulo, da vida de 3 minutos, da vida do micro-ondas, é o famoso coloque no micro-ondas 3 minutos e está pronto. Isso tem contribuído para esta vida totalmente cheia de doenças. Por que não se alimentar-se bem? É você descascar mais, é você cortar mais alimentos. Lógico, é fácil? Não, mas pode ser começado, você pode dar o primeiro passo. Isso é muito importante. Principalmente se você hoje já está num grau de doença muito séria e você vai precisar voltar, né? Existem muitos naturopatas e iridólogos que trabalham aqui com um prescritor do genoxidil e eles falam muito isso. Nesse estágio de doença, você precisa descascar mais, você precisa comer mais alimentos de verdade, comida de verdade. Esse que é o grande diferencial, ok? Pertencer a uma comunidade, escolhemos pertencer à NBLive, hoje escolhemos estar aqui conectado com esse objetivo, com esse propósito, com essa missão, então pertencemos a essa grande comunidade internacional e também temos um outro diferencial que trazemos aqui. Você sim pode mudar a tua epigenética, você pode, a partir de hoje, a partir da tua decisão de consumir genoxidil, criar sim uma nova resposta biológica. Tudo pode ser transformado a partir de uma nova resposta biológica. E esse é o grande desafio quando você começa, e muitas pessoas que estão acostumadas, o teu organismo está acostumado. O que ele está acostumado? A comer o que você dá para ele todos os dias. Quando você toma um suplemento orgânico natural, ele começa a criar respostas biológicas. Provavelmente já comece a trabalhar ali no processo de desintoxicação, é o principal processo que ele vai trabalhar, ok? Então, você tem uma tecnologia homologada. Por que é importante falar dessa tecnologia? Não é simplesmente sobre o composto dos fitonutrientes. É a tecnologia que funciona no Brasil, funciona no Paraguai, funciona nos Estados Unidos, no México, na Europa, na Nigéria, em qualquer parte do mundo. E esse é o diferencial. Nós temos feito testes sobre energia quântica, sobre energia vibracional que existe dentro do genoxidil. Nós já fizemos testes de equilíbrio e realmente é muito forte o que nós mostramos como funciona o genoxidil. Então, isso vale a pena você experimentar, ok? E aí nós temos algo diferenciado. Proteína NRF2 e proteína NRF1. O que quer dizer essas três letrinhas? Fator de regeneração nuclear. Fator de regeneração nuclear. Essa palavra é muito importante. Existem vários estudos, inclusive um portal eletrônico chamado PubMed, um portal internacional de pesquisas com muitas comprovações, e lá tem várias referências biográficas sobre glutationa, sobre NRF2, QAP1, então vale muito a pena você ler sobre isso. Então nós temos um suplemento muito completo. Eu não abro mão de tomar todos os dias. Nós hoje aqui em casa só tomamos genoxidil, nós não temos medicamento. Sabe aquela caixinha que todo mundo tem? Aquela caixinha branquinha de primeiros socorros, que é um monte de medicamentos vencido? Nós não existia isso dentro de casa. Nós não temos essa caixa. Nós temos sim genoxidil. É o único suplemento. Eu falo isso porque na sexta-feira tem um filho de 15 anos e ele simplesmente fez algumas atividades e normalmente está em fase de crescimento, né? E aí tem a dor do crescimento. Normal, poderíamos ter escolhido qualquer outro produto para dar para ele. Tomou 2 genoxidil, passou a dor do crescimento.
Então, ou seja, nós confiamos no que nós temos aqui dentro de casa. Para dor de cabeça, enxaqueca, tudo que você possa estar relacionado, não somente a isso, mas outros fatores também, ok? Então eu quero agradecer a cada um de vocês pela contribuição aqui, e agora eu quero chamar aqui o nosso gerente, nosso diretor do Brasil, Everton Tomás, que vai compartilhar, né, com a tua experiência sobre o plano de negócios mundial, muito importante que você preste atenção, anote isso daqui, porque todas as vezes que eu tenho visto o nosso gerente compartilhar sobre o plano de negócios, tem ficado mais claro para que possamos duplicar para o nosso time, tá bom? Everton, seja bem-vindo. Olá, Julimar. Uma extraordinária noite. Parabéns, Julimar, pela sua apresentação. Queria fazer até alguns comentários. Julimar, interrompe o seu compartilhamento para que eu possa abrir por aqui e comandar aqui os nossos slides, tá bom? Vamos lá. Estão vendo aí direitinho? Está aparecendo aí? Maravilha. Então, meu nome é Everton Tomás, sou o gerente corporativo da NBN Living Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns, Júlio, mais uma vez por sua apresentação. Como vocês podem ver, nós temos várias características importantes que você tem que anotar sobre o nosso negócio NBN Living, tá? Primeiro, assim como o Julimar colocou, somos uma empresa que fabrica os seus produtos há mais de 30 anos. Tá? Temos a própria comercializadora, que é a própria NBN Living, já está há 17 anos no mercado. No Brasil, já estamos desde outubro de 2021, ou seja, 1 ano e 6 meses, e já entregamos mais de 45 mil frascos do Genoxidil pelo Brasil, né? Ou seja, ajudamos a milhares e milhares de famílias pelo Brasil todo e sem nenhum tipo de reclamação em todos os sentidos, nem o que tange ao negócio, nem o que tange ao produto em si. Então, somos muito, muito orgulhosos de toda essa trajetória, né, que nós temos aí com relação ao negócio NBN Live, que eu sempre digo para todos que é um negócio jovem a nível mundial. Embora a fábrica tenha mais de 30 anos, embora a comercializadora tenha 17 anos de mercado, ela só está desde 2019 se expandindo para o mundo. Então, somos uma jovem companhia com muito ainda a ser realizado, a evoluir, muita coisa a ser inovado na nossa companhia, e você, embora tenhamos experiência no mercado, você está num momento crucial de expansão mundial dessa companhia para todo o planeta, né? Porque a NBN Living já está aí em quase todos os continentes, estamos aí em muitos países, assim como disse o Julimar, mas estamos apenas começando. Eu diria até que tem algumas coisas para acontecer, né, na companhia, que vai realmente transformar o negócio daí para frente. Então, você está na hora certa, no momento certo, para poder realmente entender esse negócio que tem outras características ainda importantes, que é, por exemplo, o caso do nosso produto, que é um produto exclusivo, que é um produto importado, que é um produto que tem alto valor agregado no que tange ao conteúdo em si, no que tange aos resultados que ele traz e também no que ele traz para você de benefício ao indicar esse produto. Vamos falar especificamente sobre isso, quanto você pode ganhar indicando esse produto para outras pessoas. E não se preocupe com as palavras difíceis ou com a forma aí de falar do produto, porque nós temos treinamentos semanais, né? Nós temos nossa nutricionista Bruna, que está sempre levando conhecimento de qualidade sobre os produtos, o produto, os sistemas de saúde,
os ingredientes, tal, e principalmente os níveis de conhecimento que você pode adquirir ao longo da sua jornada com a NBN Livre. Então, a cada nível de conhecimento, você vai aprofundando mais o saber em falar do produto e tudo mais. Então, não se preocupe também com essa questão do que falar do produto, porque nós temos treinamentos, tem muitos já treinamentos gravados, né? Quem quiser mergulhar no assunto, pode estudar aí por vários dias que tem conteúdo suficiente para isso, tá bom? Então, vamos falar sobre o nosso plano mundial de negócios, né? Então, aqui embaixo tem duas bolinhas que são muito importantes com relação a isso, que é $1. Poucas companhias de distribuição de produtos ou de recomendação de produtos consegue pagar dessa maneira, $1. E nós conseguimos pagar porque somos fabricantes, somos distribuidores e a companhia é de um único dono. O CEO, engenheiro Oscar Hernandes, e a sua esposa, Marta Patrícia, os dois que são engenheiros químicos e são donos da companhia, são donos da companhia no mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil, são donos, eles são os donos também. Então, a empresa ela consegue distribuir dessa maneira $1, porque ela tem toda essa cadeia, desde da distribuição até a estrutura em cada país, tá bom? Então, vamos falar como funciona o nosso sistema mundial. Você pode ganhar dinheiro de duas maneiras diferentes, ou com as ativações, né? Ou seja, com o primeiro pedido que as pessoas fazem, ou com as recompras também, tá? O que são as recompras? Recompras são aqueles pedidos que acontecem no mês seguinte, ou na quinzena seguinte, depois que a pessoa já fez o seu primeiro pedido, tá? Então, isso são recompras. A partir do momento que a pessoa está adquirindo novamente os pacotes de produtos depois do seu primeiro pedido. Então, como funcionam as ativações? A associação é gratuita, ou seja, qualquer pessoa pode se registrar na companhia sem pagar nenhuma taxa sobre a associação, sobre a afiliação, sobre o registro, tá? A pessoa não paga nada com relação a isso. E ela pode indicar pessoas, porém, para ela indicar pessoas, elas têm que estar elegível a receber bonificações, tá? Então, eu vou falar no final, então convide a todos aí que não estão nessa live, porque no final eu vou falar de uma promoção incrível que foi lançada hoje para os próximos dias. Hoje, dia 3 de abril de 2023, tá? Convide as pessoas que no final eu vou estar esclarecendo sobre essa promoção incrível que a gente tem. Então, nós temos pacotes de ativações. Um pacote com 2 frascos, outro pacote com 5 frascos e, eventualmente, nós temos promoções também, tá? E também temos o bônus de liderança. Esses dois bônus, bônus de patrocínio, que é de 50% sobre o valor do produto, não inclui impostos, nem frete, nem despesas acessórias, sobre esses 50%, somente sobre o valor do produto, tá? E os 25% também sobre o valor do produto. Esses dois bônus são pagos sobre ativações, tá? Porém, o bônus de liderança é um bônus pago em níveis, né, do primeiro até o 5º nível, para líderes. E eu vou explicar quem são esses líderes daqui a pouco para vocês, tá? Então, a forma como a empresa paga os bônus de ativação, né, o bônus de patrocínio, é o patrocínio semanal. Você ganha, então, toda semana esse bônus. Como é que funciona, tá? Uma vez que você tem a sua ativação ou recompra, você está qualificado. Ou seja, uma vez que você compra para você, para o seu uso pessoal, você está ativo, elegível para receber bônus, tá?
Aí você indicou esses pacotes para pessoas novas que vão fazer seus primeiros pedidos de segunda a domingo. Na quarta-feira seguinte é feito o fechamento dessa comissão. Então, de segunda a domingo, são feitas indicações. Você deve estar ativo nesse período também, tá? Até domingo você tem que estar ativo na sua compra mensal, por exemplo, tá? Para que você esteja elegível. E a comissão é fechada na quarta-feira e nós pagamos na semana seguinte, tá? Pagamos depois do prazo de 7 dias do prazo do consumidor, tá? Então, também seguimos as leis do consumidor conforme o Brasil exige e tudo mais, tá bom? Então, nós temos preços diferentes desses pacotes de acordo com a região do planeta, tá? Então, é mais barato no México porque a empresa fica no México, a fábrica fica no México, depois a América Latina tem outro valor, outro preço, e na Europa, Estados Unidos tem outro preço, tá? Então, aqui fica especificado o valor em dólar de cada pacote, mais o distribuidor, aquela pessoa que te convidou, ela pode te informar direitinho sobre a nossa tabela de preço e as condições. E o sistema padrão vai pagar, então, 50% sobre o bônus de ativação, bônus de patrocínio ou de primeiro pedido, tá bom? Então, aqui um modelo gráfico, né, onde mostra que o primeiro nível, todo mundo ganha igual, 50% sobre esse pacote, sobre o bônus de patrocínio, tá bom? Depois nós temos o bônus de liderança, que, lembrando, também é pago sobre esse primeiro pedido. O bônus de liderança ele é pago de forma quinzenal, e ele é um bônus exclusivo para diamantes VIP, tá? Então, somente o diamante VIP tem esse bônus que corresponde a 25% do valor do produto, onde a empresa paga da seguinte forma, 5% do primeiro até o quinto nível, tá bom? Então, uma vez que você é um diamante VIP, você, então, tem o bônus do primeiro até o quinto nível, ok? 5% a cada nível. É como se você desbloqueasse os ganhos até o quinto nível, sendo um diamante VIP. Mas, para o final, eu vou explicar bem detalhadamente o que é ser um diamante VIP, tá bom? Depois temos o sistema de recompras, que é o quê? Depois do primeiro pedido, a pessoa no mês seguinte, ela vai comprar novamente para o consumo ou para revenda, né? Ou para distribuição do produto entre os seus familiares e tudo mais, a pessoa ela vai, ou até mesmo para estar elegível para ganhar as comissões da sua equipe que ela formou ali, então, são as recompras. E a empresa, ela paga, então, bônus residuais, 50% de bônus residuais, 25% de comercialização e 25% de excedentes para recompras, tá bom? Vou explicar cada um deles também. E quando são recompras VIP, que é justamente quando você adquire um pacote VIP, tá? Isso está especificado no código do produto. Quando você adquire um pacote, está lá explícito que é um pacote VIP, tá? E aí o bônus é melhorado, tem um bônus a mais aí, aumenta 5% aqui, e ainda tem também o bônus infinito, que é pago em determinados níveis à frente. Vou esclarecer isso para vocês também. Então, o bônus residual, os mesmos 50% que no primeiro pedido, lá no primeiro pedido a empresa paga em um único bônus, né, que é o bônus de patrocínio, aqui ela pega esse 50% e ela divide em níveis, tá? Lembrando que é outro pedido, não é o mesmo pedido, né? O primeiro pedido ela paga bônus de patrocínio e bônus de liderança, e a partir do segundo pedido em diante, ou da segunda quinzena em diante, ela começa a pagar, então, esses outros bônus, que o primeiro deles é o bônus residual, que paga do primeiro ao quinto nível 10%, certo?
mas aqui ele vai destravando os níveis de acordo com o seu grau de qualificação. Porém, esse grau de qualificação é extremamente simples. Com uma pessoa indicada apenas, você já é Rubi e você destravou o primeiro nível. Com duas pessoas você é Safira e destrava o primeiro e o segundo nível, e assim sucessivamente até o quinto nível, que é o diamante, onde somente com 5 pessoas indicadas você já é um diamante, ok? E como diamante, então, você destrava até o quinto nível. Aqui ainda não é um diamante VIP, tá? Porque aqui está pagando 50%. Eu vou explicar o que é o diamante VIP também para vocês. Mas aqui ele paga 10% do primeiro ao quinto nível. E aqui nós temos a rota platina VIP, que é quando você se torna um diamante VIP, você participa dessa rota platina. Aqui, a partir do ratificado VIP, você participa de viagens e também participa do bônus infinito de 2%, ok? Esse bônus infinito de 2% é uma divisão de lucro que a empresa faz sobre todos os pedidos da companhia entre essas pessoas qualificadas de ratificado VIP para cima, tá? Então, ela pega todo o volume, 2%, e divide entre todos que estão qualificados. A sua proporção é a proporção relacionada a quantas pessoas da sua equipe fizeram parte daquela fatia, né? Imagina uma pizza onde tem várias fatias, o tamanho da sua fatia é determinado pelo peso da sua equipe, né? Então, isso é muito interessante, e aqui também destrava, né, a partir do quantum, né, 1% do primeiro até o 10º nível. Começa a aumentar aqui esse percentual de acordo com a sua qualificação. Esse bônus, ele é pago sobre as recompras, tá? Esse percentual é sobre as recompras da sua equipe. E aqui ele vai expandindo até chegar ao 10º nível aqui como Platina Infinito VIP, né? Ou Infinity VIP, ok? Então, isso é determinado somente pela quantidade de pessoas que você tem na sua equipe, do primeiro até o quinto nível. Quanto mais pessoas do primeiro até o quinto nível, mais destrava a sua rede e a sua profundidade. Lembrando que você pode ter quantas pessoas diretas você quiser, não tem limites, tá? Para os diretos que você vai ter, é infinito. E assim sucessivamente na sua profundidade também, porque quanto mais pessoas diretas você tiver, mais profundidade você vai adquirindo também com o tempo, né? E essa profundidade que você adquire, quando tem lacunas no meio, a gente tem um sistema de compressão direta, ou seja, aqueles que no meio da sua equipe não ficaram ativos, não tem problema. Na hora de calcular, a empresa ela comprime e traz as pessoas de baixo e paga conforme o plano aqui do primeiro até o quinto nível e depois do sexto até o 10º, se você expandir mais a sua rede, ok? Aqui tem mais detalhes sobre os ganhos, né, que você tem sobre o bônus infinito. Aqui você também tem viajando pelo mundo, que é a rota platina. Quando você é um VIP, você atinge esse ganho de viagens pelo mundo, treinamento mundial com liderazgo quântico, que acontece em países distintos, um treinamento feito pelo nosso coach mundial, que fica lá no México, e ele viaja o mundo para poder fazer esse treinamento. Já fizemos aqui no Brasil também, e tem em todos os países, conforme o seu desenvolvimento. E a empresa também tem um aniversário que acontece lá em Guadalajara, uma grande festa, um grande evento, onde reunimos ali todos os diretores mundiais, né, os gerentes corporativos e os principais líderes do mundo fazem parte desse evento que acontece uma vez ao ano. Geralmente, acontece em datas distintas esse evento anual.
ok? Aqui tem todas as regras que estão no nosso documento do liderazgo quântico, do aniversário, as regras para você se qualificar, das viagens pelo mundo, né? E, inclusive, deixa eu voltar aqui, nós teremos, para esse ano, é claro que tem todo um período de qualificação, mas a viagem, ela vai sair da sua cidade, vai para Guadalajara, depois vai ter uma viagem para Madrid, Barcelona, Roma, Veneza e Paris, e volta para a sua cidade. Olha que bacana, né? Esse roteiro de viagens que vai acontecer. Ou seja, você vai lá para Guadalajara, conhece a empresa, participa do aniversário, conhece o laboratório também, e depois viaja para a Europa e volta, né? Então, isso é uma viagem realmente dos sonhos que a empresa vai proporcionar para aqueles que são diamante VIP durante todo o período aí de trabalho, tá bom? Então, aqui tem uma frase: só aqueles que se atrevem a ter grandes fracassos terminam conquistando grandes vitórias, né? Nós sabemos que nesse mundo de empreendedorismo, nessa vida de empreendedor, você começa e recomeça, às vezes, muitas vezes, e só assim você consegue atingir grandes vitórias. E as bênçãos que você recebe em sua vida estão diretamente proporcionais à quantidade de famílias que você ajuda diariamente, né? Então, realmente, aqui na NBN Living, com o nosso produto, você pode ajudar muitas pessoas. E eu sempre digo que dificilmente você vai trabalhar numa companhia onde, quando você escute os resultados de uma pessoa que tomou nosso produto, esses resultados vão te arrepiar, né? É difícil uma companhia que você trabalhe e que os resultados arrepiam, né? Faz você arrepiar realmente. Por quê? Porque a gente está lidando com a saúde das pessoas, com a mudança de vida, ou um quadro de saúde daquela pessoa, você pode mudar, né? Porque nosso produto é bom para tantas e tantas coisas, inclusive problemas mais sérios que nós sabemos que abalam todos os sentidos de uma família inteira, como câncer, né? Como pressão alta, como um AVC, uma diabetes, né? Muitas pessoas aí não conseguem sair daquela situação e às vezes tem que cortar alguns membros e tudo mais. Então, olha só o quanto você pode favorecer pessoas com esse produto, e nós não temos noção, pessoal, a gente não tem noção. Tem pessoas que, às vezes, se emocionam só de imaginar o quanto de benefício você pode levar com esses produtos para outras pessoas, tá bom?